A cerveja, assim como centenas de outros produtos, são auditados e fiscalizados e precisam ter qualidade assegurada pelos auditores fiscais federais agropecuários e toda a equipe do Ministério da Agricultura. Quando o produto sai do campo, são os auditores que fiscalizam as agroindústrias, para garantir que a matéria-prima transformada em alimento siga os regulamentos próprios. Se o produto for exportado, também são os auditores agropecuários que o certificam, para mais de 200 países. Além disso, os AFAs, como também somos conhecidos, atuamos na adidância agrícola. Esses colegas profissionais que são especialistas em abrir e manter o comércio internacional, proporcionando o aumento dos mercados estratégicos. E atualmente nós estamos tendo seleção no Ministério da Agricultura para algumas localidades, alguns países muito importantes, como Estados Unidos, Inglaterra, a União Europeia como um todo, entre outros. Hoje, temos auditores fiscais federais agropecuários atuando em laboratórios, diagnosticando doenças, e nesse cenário aí de pragas, né, nas nossas fronteiras, influenza aviária, peste suína africana, analisando a qualidade dos insumos e certificando os alimentos. Eles também estão nos portos, aeroportos e nas fronteiras brasileiras, vistoriando cargas e bagagens, evitando a entrada de pragas, doenças e produtos clandestinos. E com um programa novo, o Vigi Fronteira, onde nós expandimos as nossas ações, atuando com inteligência e combatendo o descaminho e principalmente o contrabando. Transferimos tecnologias, registramos produtos por indicação geográfica e fiscalizamos os orgânicos e até a aviação agrícola. No caso de bebidas, por exemplo, os auditores participam de várias etapas, até a concessão do registro de funcionamento para os novos estabelecimentos de produtos, e com as cervejas não é diferente. O processo se inicia pelo Portal Único do Governo, por um sistema muito conhecido por nós do Ministério da Agricultura e por todos os usuários, que é o CIPEAGRO. Em seguida, as instalações passam por vistorias e são aprovadas, recebem um registro e, se aprovadas, recebem um registro de estabelecimento, por meio da atuação do Departamento do DIPOV, do Ministério da Agricultura. A essência da concessão de registro aos estabelecimentos consiste em avaliar, durante a vistoria, se o fluxo de produção, estrutura física e boas práticas de fabricação de cerveja estão compatíveis para trazer as garantias previstas no regulamento, na lei. Como exemplo da presença constante dos AFAs nesses espaços, em julho deste ano, uma força-tarefa do Ministério da Agricultura fiscalizou 22 estabelecimentos que produzem vinhos e bebidas no estado de São Paulo. 4 deles foram fechados cautelarmente por inadequação em suas instalações, implicando em risco iminente à saúde dos consumidores. E de acordo com o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, o DIPOV, da Secretaria de Defesa Agropecuária, SDA, os auditores fiscais federais agropecuários atuaram também 7 fabricantes por razão de infrações nos processos de produção. Durante a operação, foram apreendidos 57.056 litros de bebidas, incluindo sucos, cachaças, vinhos e cervejas. Além disso, mais de 250 quilos de polpas de frutas. Entre os erros mais frequentes, identificados na fiscalização agropecuária, da cerveja e, de modo geral,
A maior parte deles aponta para as rotulagens, que geralmente não contêm as informações obrigatórias. Ou quando elas existem, têm falhas imprecisas. Outra irregularidade bastante comum é a falta de controle que o estabelecimento tem sobre as boas práticas de fabricação de cerveja. Em geral, bebidas alcoólicas costumam ser seguras do ponto de vista microbiológico, mas há grandes riscos químicos e físicos. Indo além da fiscalização, destaco ainda a necessidade de conscientização. Por isso, quem tiver interesse em ingressar neste mercado, precisa estar atento à legislação antes de iniciar a atividade, desde o processo de registro até a produção propriamente dita. Senhoras e senhores, caminhamos para a conclusão desta abertura, deste discurso, e gostaria de lembrar da nossa atuação. Embora essa função exista no serviço público há mais de 140 anos, a carreira foi oficializada em 2000. Então, como carreira, temos 23 anos de atuação. Esse reconhecimento ocorreu depois de muita luta de toda a categoria, formada hoje por engenheiros agrônomos, médicos veterinários, químicos, farmacêuticos e zootecnistas, lotados no Ministério da Agricultura. E mais especificamente no cargo da cerveja, além dos engenheiros agrônomos, nós temos no Ministério da Agricultura trabalhando químicos e farmacêuticos. Com muita harmonia, trocando conhecimentos no sistema multidisciplinar. Antes da criação da carreira de Auditoria e Fiscalização Federal Agropecuária, as atividades de inspeção e fiscalização e o controle da defesa agropecuária eram exercidas por engenheiros agrônomos e médicos veterinários. Para tanto, as suas atribuições e habilitações profissionais eram respaldadas em diplomas legais disciplinares. E isso permitiu o surgimento da luta para a construção da nossa carreira. Que mobilizou todos os profissionais envolvidos com a inspeção, fiscalização, certificação, controle de produtos e insumos, materiais de multiplicação animal, análises laboratoriais, meios tecnológicos e processos produtivos na agricultura e na pecuária. Olha o nível de complexidade, senhoras e senhores, da nossa atuação. E hoje, enfrentamos um déficit de aproximadamente 2.000 auditores fiscais federais agropecuários. Entendemos que o avanço do setor cervejeiro e de tantos outros que movimentam a economia do país, a valorização dos AFAs é primordial neste processo. A qualidade e a sanidade dos alimentos que chegam à mesa da população brasileira dependem, sim, do trabalho destes profissionais que trabalham de domingo a domingo, de sol a sol, nas mais diversas cidades brasileiras. Hoje, nós estamos com um concurso autorizado pelo Ministério da Gestão e Inovação com o número de 200 vagas. Muito provavelmente, talvez o diretor Hugo tenha até essa informação mais precisa, desses 200 nós teremos em torno de 120 agrônomos. E isso, pessoal, pensando no mercado de cerveja, pensando na defesa agropecuária nacional por meio do nosso Vigiagro, dos aeroportos, dos portos, das fronteiras secas, pensando na necessidade dos nossos laboratórios, isso é muito pouco. Nós entendemos o esforço dos nossos colegas no Ministério da Agricultura, dos auditores fiscais agropecuários que ocupam cargos de chefia no Ministério e na Secretaria de Defesa Agropecuária, que muito trabalharam para a autorização deste concurso. Mas todos nós sabemos, intrinsecamente, nos nossos corações, que isso é muito pouco para atender o mercado brasileiro e o seu crescimento. Precisaríamos de, no mínimo, 5 vezes mais, em torno de 1.000 auditores fiscais federais agropecuários, para atender hoje a pujança do agronegócio. Mas não se preocupem,
iremos mais uma vez nos desdobrar, mas sempre lutando de forma intensa para o reconhecimento da carreira. Desses 200 que foram autorizados, nós já trabalhamos com um número maior. Estamos sensibilizando o ministro Carlos Favro, mas também o governo federal para que esses 200 se transformem em 400 auditores fiscais federais agropecuários. Já no próximo ano, há uma determinação do Ministério da Gestão e Inovação que esses colegas sejam nomeados ainda este ano. Então, nos sobra a luta. Então, a luta de forma incansável por meio desses colegas, desses auditores agropecuários, que de forma valorosa garantem não só a segurança alimentar da população brasileira, mas também a segurança nacional. Porque ficou provado, senhoras e senhores, que durante a pandemia, o alimento também é questão de segurança nacional. Virou uma questão muito estratégica para todos os governos do mundo. E nós temos que tomar conta, tomar cuidado desse nosso tesouro com muita inteligência. Porque se nós não avançarmos, não evoluirmos e não cuidarmos de questões como bioterrorismo, os nossos concorrentes vão nos ultrapassar. E é com esse cuidado que o ANFA Sindical e os auditores fiscais federais agropecuários tratam a agropecuária brasileira e a segurança alimentar da população, com muita preocupação e muito cuidado com todos vocês. E aqui eu finalizo e deixo aqui meus agradecimentos, que aproveitem o nosso Sedagro Bebidas, aproveitem esse momento para dirimir todas as dúvidas sobre o processo de registro de produtos, registro de empresas, do processo de fiscalização como sim, em si, porque aqui nós teremos os principais atores, players, né, da área de cervejas daqui do Brasil. Obrigado à organização, obrigado Hugo, nosso diretor, que é colega e auditor fiscal federal agropecuário, por estar aqui presente e prestigiando o nosso evento, Hugo. Obrigado, Gilberto, também pela sua presença aqui no nosso seminário. Muito obrigado. Antônio, já passo para o Gilberto? Gilberto, por favor. Boa tarde, pessoal. Muito prazer de representar a Associação Brasileira das Cervejarias Artesanais e ter sido convidado para esse importante evento, essa importante reunião aqui com o MAPA, com a ANFA Sindical. E eu gostaria de relatar um pouquinho, brevemente, o quão é importante a gente estar próximo ao MAPA, onde nós, cervejeiros, como a gente sabe, existe muita paixão no segmento de cerveja artesanal, mas nós precisamos ser profissionais. Nós, hoje em dia, temos um ótimo relacionamento, uma ótima comunicação com o MAPA. Gostaria de agradecer aqui toda a atenção que nós recebemos, inclusive durante a nossa participação na Câmara Setorial da Cerveja, no Ministério da Agricultura. Tá bem. E há 10, 15 anos não era dessa maneira, né? Existia uma distância grande, mas hoje em dia a gente pode estar muito próximo. Nós, enquanto associação, tentamos orientar principalmente quem começa a fazer cerveja em casa da necessidade de uma formalização, da necessidade de procurar informações, procurar assistência e obedecer às regras do MAPA. Isso para a gente é prioridade número 1, deixar isso muito claro. Inclusive, nós da Abracervas colaboramos até com denúncias de locais que tentam vender produtos sem registro. Então, deixando claro que é muito importante estar junto do MAPA, a gente está sempre aberto para o diálogo e a gente já vem construindo uma história muito grande aí nos últimos 15 anos. Participamos também do relatório anual
Enfim, queria agradecer o convite, a presença e estamos à disposição. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Agradecer a ANFA Sindical pelo convite, a gente poder apresentar esses números aqui do Anuário da Cerveja. Agradecer toda a organização do evento e agradecer essa parceria, Gilberto. Eu acho que esses números que a gente apresenta aqui, esses números são frutos realmente disso que você falou, dessa aproximação. E essa aproximação não só com o setor, e essa aproximação aqui, né, da ANFA Sindical, em trazer os auditores fiscais federais agropecuários para tratar com o setor regulado, isso realmente contribui para que o setor cresça. Então, assim, parabéns pela iniciativa da ANFA em ter essa aproximação, porque é essa aproximação que faz com que as empresas se regularizem, porque a gente tem a premissa que a grande maioria quer fazer certo e muitas vezes não faz certo por não conhecer. E na maioria das vezes nós, como Ministério da Agricultura, não conseguimos chegar com tanta facilidade no setor regulado, com eventos, e na medida que a ANFA Sindical monta um stand num evento de bebidas para ser um ponto de informação, vocês realmente estão de parabéns. E eu sinto muito orgulho, Pablo, porque você falou da história um pouco da ANFA Sindical. Estou vendo ali o Castilhos, né? Nós participamos da reunião onde foi decidida a criação da ANFA Sindical. Com muito orgulho que eu posso dizer isso para vocês. Por muitos anos lutei junto pelo sindicato, enquanto associação, e fico realmente orgulhoso de estar aqui com vocês. Mas vamos lá, gente. Esses números que a gente traz, eles já foram divulgados, mas a gente quer comentar um pouquinho sobre os números do Anuário da Cerveja, esse trabalho realizado em parceria com a Câmara Setorial, parceria muito do nosso colega Vitor, que estará com vocês amanhã, Marcusso, pela Câmara Setorial, e são números realmente bacanas da gente comentar aqui. Antes de iniciar os números, eu gostaria de trazer essa mensagem para vocês. Qual que é a nossa missão enquanto Ministério da Agricultura? É importante que vocês vejam realmente o que é a nossa missão para entender disso tudo que a gente está falando. Quando a gente fala em debate, fala em estar aqui em orientação, né? Para vocês entenderem esse nosso papel. Mas está aqui a missão do mapa. Se vocês entrarem no planejamento estratégico do mapa, que está definido de 2020 a 2027, está lá: promover o desenvolvimento sustentável das cadeias produtivas agropecuárias em benefício da sociedade brasileira. Então, quando a gente trata de uma associação, a gente chama uma associação para uma conversa, para verificar quais são as dores e de que forma que a gente pode contribuir. Eu estou fazendo com que esse setor se desenvolva. Na medida que eu faço um regulamento, eu estou contribuindo para que haja uma correção, ou seja, uma correção dos procedimentos, e muitas vezes essa correção não implica em aumento de custos, mas muitas vezes em diminuição de custos e aumento de qualidade do produto, e favorecendo com que essa empresa consiga uma concorrência maior para seus produtos e consiga alcançar mercados que muitas vezes não conseguia se não estivesse aquele regulamento. A nossa missão como fiscalização, né, o pessoal teme muito a fiscalização, mas a fiscalização é que dá garantia para que o setor continue crescendo. Tira de mercado aqueles oportunistas, tira de mercado realmente aqueles que podem trazer algum malefício para a saúde do consumidor e garante que o nome de cerveja, no caso aqui, ele seja reconhecido como um produto seguro para consumo. Então, por isso que, muito quando olham para essa missão do mapa e nos perguntam, enquanto Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, mas como que o DIPOV pode ser um fomentador? Vocês não fazem fomento? Nós fazemos o fomento através da fiscalização e da regulamentação. Então, esse é o nosso trabalho no dia a dia. Então, saiba que
que fiscalizando e regulamentando, nós estamos contribuindo para o desenvolvimento da cadeia. E a prova está aqui. Então, olhem o crescimento que nós tivemos desde 2000, com os números, né, de 40 cervejarias registradas em 2000, e agora, no ano de 2022, finalizamos com 1.729 empresas. Isso é fruto de conversa, Gilberto. Isso é fruto de realmente, lá atrás, quando começamos a ter processos, seminários, destaco aqui a importância do Sebrae também, que nos ajudou muito para desmistificar aquilo que o Ministério da Agricultura só sabe autuar, só sabe lavrar auto de infração, só sabe penalizar. Não, nós queremos o desenvolvimento do setor, e aqui é a prova. Nós passamos num crescimento, embora o crescimento desse último ano foi pouquinha coisa, menor que o de 2021, mas mesmo assim crescemos 11,6%, como o Janos falou, crescemos 180 empresas, né, a mais, produzindo produtos, produzindo empregos, gerando divisas para o nosso país. Então esse é o nosso número. Hoje, logicamente, esse número já é maior, já estamos com um número maior de cervejarias, que os dados a gente fecha em 2022, mas está aqui, somente no estado de São Paulo, né, nós tivemos um aumento de 47 empresas novas no ano passado, somente aqui no estado de São Paulo. São Paulo realmente é o estado que tem o maior número de cervejarias, são 387, seguida aí por Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná, e aí nós vamos decrescendo. Mas esses números aqui dão uma visão muito boa para o setor privado que quer investir, e ele consegue verificar realmente aonde tem uma ausência, de repente, de indústrias, uma ausência da produção privada. Mas vejo que, mesmo com esse número alto, ainda continua crescendo nesses estados. Se nós formos verificar por região, né, nós temos que a região sul e sudeste corresponde a 86% das cervejarias do Brasil. Ou seja, nós temos o estado do norte, embora o crescimento tenha sido relativamente alto comparado com o último ano, mas é que o número pequeno, né, se eu tenho um número pequeno, se eu cresço duas, eu relativamente sou um número alto, né, a variação relativa foi alta, mas ainda há um número pequeno de empresas, né, principalmente na região norte, nordeste e centro-oeste também, né, embora na região norte realmente é um volume muito pequeno. E aqui está a distribuição geográfica dos municípios que contêm cervejaria. Vocês veem realmente uma concentração maior aqui na região sul e sudeste, e nós chegamos a esse número, que 1 em cada 8 municípios brasileiros já conta com uma cervejaria. Né? O Gilberto pode falar muito melhor do que eu, mas o que significa uma cervejaria local de importância para aquele município? São empregos, são impostos, são renda sendo gerada, são cultura sendo gerada naquele município, turismo, etc. A evolução de uma cervejaria pode muitas vezes movimentar aquele município que nem se imagina. Então, assim, aí está a importância de nós realmente favorecermos o registro e estimularmos mais e mais cervejarias. Em relação à densidade demográfica, olha só, o Pablo comentou no início, nós temos a média no Brasil, uma cervejaria para cada 123 mil habitantes. Mas os catarinas estão à frente aí, né? Os catarinas têm uma cervejaria para cada 34 mil habitantes, seguido pelos gaúchos, para cada 37 mil habitantes. E aí, quando a gente olha, nossa, mas os estados lá do norte e nordeste são poucos, mas aí estão as oportunidades. Ou seja, lá no Amazonas, nós temos uma cervejaria para cada 854 mil habitantes. Então vejam as oportunidades que nós temos, não só para cervejarias grandes, mas eu creio que até lá, Gilberto, cervejarias artesanais são, né, utilizando na matéria-prima da floresta local, isso pode realmente transformar muito a região. Né? Então, assim, são os números que a gente consegue
visualizar através desse levantamento que nós realizamos. Em relação a produtos registrados, nós também, na medida que nós temos cervejarias registradas, logicamente nós aumentamos o número de produtos. Só para vocês entenderem que produto é o produto realmente registrado no Ministério e não a marca. Então, por isso que nós temos 42 mil produtos registrados, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês para algo que realmente nós, enquanto departamento, promovemos. Se vocês observarem, tá, a diferença de 2019, né, a gente tem um aumento ali significativo, 2019 em relação a 2018, e aí segue o fluxo aumentando, o crescimento das marcas, mas muito, Gilberto pode ser testemunha aqui, é o fato da mudança da legislação, que nós permitimos até outros ingredientes que antes eram proibidos. Né? Isso, essa modificação feita na regulamentação contribuiu com certeza para o aumento do número de produtos, e aí, gente, isso favorece isso aqui que nós estamos vendo, favorece o desenvolvimento de mais cervejarias, de mais produtos, e a criatividade do brasileiro é fantástica, porque são geradas cervejas hoje, você tem uma variedade no supermercado, nas lojas especializadas, muito grande. E isso tudo favorece esse mercado, que já vamos falar em números em relação a impostos. Então gera esse movimento todo para a economia, um simples fato de nós alterarmos a nossa legislação. Por isso da importância sempre de nós pensarmos em regulamentação, pensarmos sempre em conversar com o setor, e por isso a gente convida sempre a todos para participarem das câmaras setoriais, participarem das discussões, da consulta pública, sempre que a gente coloca isso em pauta. Então tivemos esse ano um aumento de quase 20% em número de produtos registrados, mas se formos olharmos no histórico, aí são 387 nos últimos 5 anos. É um volume realmente impressionante. Em relação à média de produtos registrados, então, logicamente, São Paulo acaba tendo um número maior de produtos registrados, um número maior de cervejarias. Entretanto, ali a gente destaca o estado de Alagoas, né, tem 260 empresas, mas tem uma média de 37 registros por cervejaria, um número relativamente alto lá para o estado de Alagoas. E aí marcas, né, como eu falei, produto é uma coisa, às vezes tem o mesmo produto, vai ter várias marcas para atender mercados específicos. Uma cerveja que aqui no estado de São Paulo eu chamo de Sampa, a mesma cerveja pode ser lá no Paraná, de Tupinambá, não sei, alguma coisa assim, né? Então é o mesmo produto registrado no Ministério da Agricultura com 2 marcas. Essa possibilidade da legislação favoreceu muito as marcas próprias, né? Nós temos restaurantes, temos bares que têm a sua cerveja própria, que na verdade ela já está registrada por uma empresa, mas tem a sua marca própria para ser servida ali exclusivamente para aquele estabelecimento. Então, em relação a marcas, também segue a mesma proporção, né? Estado de São Paulo com um maior número de cervejas, de marcas. O importante disso aqui é que, com esse número maior de marcas, né, no mesmo produto e várias marcas, a gente consegue ter um acesso a mercados específicos. Favorece também a comercialização de cerveja. Em relação à exportação, nós temos muito orgulho, né, realmente, pelo que nós estamos exportando hoje. Então, as exportações principalmente ocorrem para o nosso vizinho Paraguai. O custo, né, que a gente levantou pelo Comexstat é de $60 por quilo. Aí vamos perguntar por que quilo, né? Sendo que é cerveja litra, mas é a unidade de medida que o Comexstat utiliza. Então, na hora da exportação é calculado em quilos. Esses são os principais países, então Paraguai, Bolívia e Uruguai são os nossos vizinhos aqui. Mas eu chamo a atenção aqui que começa a aparecer outros países, e na medida que nós estimularmos ainda mais, né? Agora conversando há pouco com o pessoal da área de lúpulo, a hora que nós tivemos uma produção de lúpulo
brasileiro, né? A gente tem que apoiar esse setor, desenvolvimento desse setor. A gente pode ter lúpulos realmente característicos da nossa região, variedades adaptadas aqui. A gente pode realmente também entrar nesse mercado de exportação maior de cervejas especiais, cervejas artesanais para outros países, não apenas as cervejas aqui para a região do Mercosul. Mas mesmo assim, já é um número bem interessante, 70, só do Paraguai ao todo são 120 milhões de dólares de exportação, e isso aqui são as importações. Você veja que nas importações é um valor menor que a gente importa, né? Isso aqui, por que eu digo dessa importância de nós estimularmos o setor? Porque antes você queria tomar uma cerveja diferente, Gilberto, o que a gente tinha que fazer? Importar. Tinha que trazer de fora, né? Importar. E hoje nós temos uma variedade enorme de cerveja. Tudo bem, a gente pode consumir a cerveja importada, mas temos cervejas locais fantásticas que não perdem nada realmente com as cervejas importadas. Então vocês veem que na verdade a gente diminuiu as importações. No próximo gráfico aqui a gente consegue demonstrar isso, certo? Então vocês vejam que o número de 2019 praticamente ali, ó, o valor realmente começa a crescer, o valor superavitário das importações, das exportações em relação à importação. 2020 já cai bastante a importação, né? E agora esse ano, 2022, nós fechamos com superávit de 107 milhões de dólares nas exportações, né? Ou seja, estamos deixando de importar porque a nossa cerveja está muito boa, né? Nós estamos consumindo cerveja aqui no Brasil hoje de excepcional qualidade, sem a necessidade de buscar isso lá fora. Isso é muito bom. Meus parabéns ao setor cervejeiro, especialmente o setor aí das cervejas artesanais, que tem trazido essa alegria para nós, né? De desfrutarmos de produtos aqui. Isso aqui é uma coisa que nos dá realmente muito orgulho, não só no setor da cerveja, mas em todos os produtos que nós do Dipov trabalhamos, é a geração de empregos. Então olha os números aqui, e esse número, só para explicar para vocês, né, pode parecer baixos, né? 42 mil empregos diretos, isso aqui são números levantados junto ao Ministério do Trabalho, apenas nas cervejarias, tá? Há um estudo, eu não me lembro agora, Gilberto, se é de vocês ou é do Sindicerve, que para cada emprego direto na cervejaria, são mais 34 empregos indiretos na cadeia anterior, na produção de insumos, né? 37, né, Vitor? 37 empregos na cadeia de insumos e depois na cadeia de distribuição, comercialização, venda, né? Então, é um número que chega aí a quase 2 milhões de empregos que esse setor gera no país. Então, realmente estão de parabéns todos vocês que fazem parte desse setor. Com relação a impostos, né, somente em 2022 foram arrecadados quase 2 bilhões, mais de 2 bilhões, somente em impostos federais. Não estamos considerando que a gente não conseguiu levantar os impostos estaduais, mas os impostos federais foram mais de 2 bilhões. Isso porque em 2020 houve uma redução, né, de IPI, de CONFIS e PIS, houve uma redução, embora o setor reclame ainda, com razão, de uma carga tributária muito alta, 56%, acho que é isso, né? 56% é a carga tributária da cerveja, mas vocês vejam que mesmo reduzindo, é um valor expressivo que ajuda toda a sociedade, né, no funcionamento, né, do país com esses impostos gerados. Então, resumindo aqui para vocês, a nossa satisfação de poder conversar hoje com vocês, vamos ficar à disposição ainda por esses dias. Amanhã o Vitor estará aqui para falar especificamente de alguns detalhes aí de registro. A gente resume aqui e brinda realmente essas 1.729 cervejarias registradas hoje, tá? E nesse aspecto, aproveitando a ANFA Sindical, né, esse número registrado aqui, Janus,
que às vezes nos deixa um pouco, né, apreensivo, né, de quão poucos nós somos para fiscalizar todos esses estabelecimentos, porque sem fiscalizar o negócio pode ir de mal a pior, né? A gente precisa ter uma fiscalização para realmente tirar empresas que estejam apenas se aproveitando. Então, realmente precisamos aumentar essa fiscalização, precisamos aumentar o nosso quadro de auditores, precisamos fazer mais coletas, embora na área de cerveja anda bem, mas nós temos outras áreas como cachaça, como vinhos, como sucos, como arroz, como feijão, como azeite, etc., que realmente, ao todo, aí hoje temos mais de 15 mil empresas registradas conosco, então a gente precisa realmente aumentar. Temos aí, então, uma cervejaria para cada 123 mil habitantes, a balança comercial é realmente motivo de nos orgulharmos, 100 milhões aí de superávit, e aquilo que eu comentei também sobre a diminuição do consumo do produto importado pela maior disponibilidade do produto nacional. Então, agradecer novamente aí os colegas que prepararam toda a nossa equipe técnica. Aqui está o Marcusto, está o Vitor, a Aline, não está aqui hoje conosco, a Ana, mas agradecer também ao nosso secretário Carlos Goulart, que tem dado todo o apoio aí para que nós possamos desenvolver as atividades de fiscalização dentro do nosso departamento. E aí fico à disposição dos senhores para questionamentos. Muito obrigado. Bom, nós vamos quebrar o protocolo aqui, não estava programado, e a gente vai abrir, se a gente tiver alguma discussão, alguma pergunta, algo para conversar, a gente está aberto aqui, vamos conversar um pouco. E lembrando que amanhã a palestra é sobre registro de produtos cervejeiros e de empresas. Alguma consideração, alguma posição? Eu acho que... Aqui, já temos uma. Bom, muito obrigado. Muito obrigado, parabéns pela palestra, parabéns pelo papel do Ministério da Cultura, muito importante nesse desenvolvimento da cultura cervejeira. Ah, tá. Meu nome é Alex, eu sou professor doutor na área de cervejaria, tenho um grupo de pesquisa e grupo de estudo em cervejaria, também sou sócio proprietário da cervejaria El Peregrino, no sul de Minas. Mais uma vez, muito obrigado pela palestra, muito interessante os dados. Eu tenho, na verdade, dois questionamentos, eu acho que é muito oportuno. O papel do MAPA, além de fiscalização, também acredito que seja do fomento do setor cervejeiro, né, e de toda essa movimentação da cultura cervejeira. E aí a primeira pergunta é de que forma o MAPA entende a sua participação, a participação do Ministério, no fomento cada vez maior desse setor, como você destacou, da cerveja artesanal. E o segundo ponto está em vias de ter uma votação de uma reforma tributária. De que forma essa reforma tributária, você até trouxe alguns dados interessantes aí em relação à tributação, de que forma o Ministério está observando, monitorando essa reforma tributária em relação ao impacto disso no crescimento, que a gente vê que é visível, do mercado cervejeiro. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Alex. Estão ouvindo? Então tá jóia. É que eu não ouço aqui. Obrigado aí pelas suas colocações. Com relação a primeiro questionamento, como eu falei, assim, o Ministério, nós temos várias secretarias. A Secretaria de Defesa Agropecuária, ela não faz fomento, ela faz fiscalização. Então, assim, o nosso foco é fiscalização de produtos e estabelecimentos. Entretanto, isso que eu quis mostrar para vocês, que a missão do MAPA é maior. E como que a gente enxerga esse fomento, tá? Dentro da Secretaria de Defesa Agropecuária, dentro do nosso departamento. Nós não temos condições nós não temos recursos para fomentar, nem para desenvolvimento e pesquisa. Mas temos uma outra secretaria, a Secretaria de Desenvolvimento e Inovação, essa sim, essa trabalha com o fomento,
né, com políticas públicas para fomentar não só o setor cervejeiro, como demais setores. E eu tenho certeza de que deve ter alguma linha lá específica, talvez não seja específica para a cerveja, mas específica para o desenvolvimento da agroindústria brasileira. Tem uma série de linhas de pesquisa. De pesquisa e também de fomento. Existe a Secretaria de Política Agrícola também, que, né, o Marcusso está aqui, pode até comentar depois, Marcusso, sobre o papel da Secretaria de Política Agrícola, que é justamente para atender isso. Mas nós não nos furtamos de fazer fomento, mas através dessa ação que eu digo, né? Fiscalizando, a gente está contribuindo com o crescimento do setor. Embora muitos, geralmente, o que é autuado não entenda dessa forma, né? Quem é autuado acaba entendendo que está prejudicando, mas na verdade a gente, eu brinco assim que o Ministério da Agricultura é como um pai, a gente quer realmente que nossos filhos, ou seja, as empresas, cresçam, se desenvolvam, gerem empregos, impostos e alcancem o mundo. Mas muitas vezes a gente tem que corrigir para que a empresa entre no rumo e faça correto. Então, por isso, nessa área de fomento, especificamente, é isso que nós temos. E com relação a impostos, realmente eu vou pedir desculpa para você, mas eu não estou acompanhando. Eu sei que o Ministério da Agricultura, talvez o Marcusso possa nos ajudar, né? Então, pode ajudar, porque eu realmente estou por fora. Então, Gilberto pode falar, e Marcusso, agradeceria se você pudesse contribuir aí com as suas colocações. Eu gostaria de lembrar que, como eu falei no início, nos últimos 10, 15 anos, os cervejeiros artesanais estão muito próximos do MAPA. Eu, que estou nessa posição aí de presidente da Abracerva há um pouco mais de um ano, enxerguei nas reuniões periódicas que nós temos na Câmara Setorial da Cerveja dentro do MAPA, como um local de fomento, onde todas as entidades do segmento se unem. Então, isso para mim é um grande passo. Então, isso para mim eu encaro como um fomento das entidades e dos seus associados. E também um outro ponto que eu acho muito importante são esses números do relatório anual, que a cada ano nos dão mais informações, vai ficando mais rico o relatório e, novamente, a gente consegue trocar ideias, informações. Informação é tudo hoje em dia, né? O Google está aí, então a gente tem que aproveitar o MAPA nessa abertura de diálogo conosco para obter o maior número de informações com dados reais do mercado, com dados oficiais. Com relação à reforma tributária, também dentro da Câmara Setorial nós temos alguns grupos de trabalho, os GTs, e eu sou coordenador de 2 grupos de trabalhos. Um deles chama-se Grupo de Competitividade, onde desde agosto do ano passado, ou um ano, nós temos reuniões semanais, onde participam desde as grandes cervejarias, as 3 gigantes, Ambev, Heineken e Grupo Petrópolis, Abracerva, Febracerva, Aprolúpulo, Sindbebidas, e nós temos uma proposta dentro da Câmara Setorial, que está em fase final, para enviar ao Ministério da Fazenda, onde as grandes cervejarias não se opõem ao nosso pleito de redução de impostos conforme o volume de produção. Então, isso demandou bastante tempo e surgiu dentro da Câmara Setorial. Então, isso é o nosso estudo concreto que nós estamos apresentando tanto para o Ministério da Fazenda quanto para os governos estaduais. A reforma tributária, uma vez que ela for homologada, ela tem um prazo ainda de 5 a 8 anos para ser implementada. Nós, cervejeiros, não podemos esperar tanto tempo. Então, quando a gente fala em ICMS e ST, que são impostos estaduais, nós temos também um estudo onde, sempre com diálogo e com composição das pequenas e das grandes cervejarias, a gente quer ter uma proposta única para levar
para o governo federal e para os governos estaduais. Bom, meu nome é Eduardo Marcuccio, eu sou consultor da Câmara Setorial do MAPA, sou servidor e estou na política agrícola. Então a gente colabora junto com o pessoal da defesa, criando esse ambiente de trocas que ajuda no fomento. O MAPA tem as políticas públicas, então no MAPA, na defesa, você tem registro, essa questão todo que o Hugo falou, que é fundamental para o setor. Na política agrícola a gente tem duas principais linhas, que é crédito e seguro. Só que como a gente é Ministério da Agricultura, nossas linhas são para o agricultor. A indústria é do outro lado da esplanada que a gente brinca, né? Lá no MIDIC, né? Que também tem as suas políticas para a indústria, né? Então a gente, por meio da Câmara Setorial, que o Mugiba destacou, que é um modelo de governança muito importante, que vem dando muito certo há muito tempo no MAPA, porque a gente está falando da Câmara de Cerveja, que é a mais nova, de 2019. Você tem Câmara Setorial da cachaça, do vinho, da erva mate, né? Você tem de todos os setores, de todos os produtos, né? Mas tem as temáticas, são 5, 6, e 31, 32 câmaras setoriais. Então são 37 dentro do MAPA. E essas necessidades de melhoria, de investimento, de demanda, de novos projetos, nascem na Câmara. A gente teve na última reunião da Câmara Setorial a aprovação dos produtores de lúpulo de acessar o Moderagro dentro do Plano Safra para comprar máquinas e equipamentos para você fazer a peletização e o beneficiamento do lúpulo. Então, a Câmara Setorial é um ente importante nessa formação de projetos, como o Giba falou, da reforma tributária, uma proposta de melhoria na tributação. Ou seja, o setor, e aí a gente fica o convite aqui para quem quiser participar como ouvinte na Câmara Setorial, é aberta as reuniões, são reuniões híbridas, você pode participar, as reuniões ficam gravadas, então é um ambiente aberto de união para quem quer ajudar a colaborar no setor. Então, eu acho que é mais ou menos nessas linhas que a gente contribui para o setor. Muito bom. Alguém mais, por favor? Peço que se identifique. Boa tarde a todos. Parabéns pela apresentação da palestra. É importante quando se fala... perdão, né? Fiquei tão vocacionado na pergunta. Eu sou o professor Carlos Alberto Zen, sou coordenador de um projeto que está sendo implementado no interior de São Paulo, Piracicaba, que é um arranjo produtivo local de máquinas, equipamentos e serviços industriais para cervejarias. Bem, então, parabéns, agora sim, parabéns pela apresentação dos números. É importante porque nos ajuda a compreender o mercado em si, seus movimentos no raio-x, né, feito com todo cuidado. E a minha pergunta, que começo a estudar o mercado cervejeiro a partir do envolvimento que eu tenho nesse projeto, é o seguinte: dos dados que vocês apresentaram, isso traduz uma realidade atual do Brasil, é possível fazer uma comparação desse cenário com um cenário específico de algum outro país? Ou seja, esse é o quadro atual que nós temos no Brasil e se assemelha dentro de algumas particularidades apenas, tá? Se puder fazer essa comparação, seria interessante. Boa tarde, professor. Tudo bem? Eu trabalhei muitos anos como importador de cerveja e acabei criando um relacionamento muito grande, especialmente com os americanos, com a Associação Americana de Cervejarias. Dá para fazer uma comparação, sim, porém o mercado lá está muito mais maduro, né? Enquanto nós falamos de 1.729 cervejarias registradas no Brasil, nos Estados Unidos isso representa quase 11 mil cervejarias. Enquanto a gente tem uma
estimativa aqui de que o mercado de artesanal é de 3%, a gente tem um estudo mapeado nos Estados Unidos que isso lá representa quase 15% do mercado de cervejaria e quase 25% em faturamento. Tudo que vende de cerveja nos Estados Unidos, 25% vem das artesanais. São números superficiais que eu tenho assim numa pergunta, mas isso eu consigo, até com mais detalhes, se for o caso, a gente pode se falar e eu arrumo isso para você. Tá? Só para complementar, Sven, tudo bom? Sempre parceiro nosso. Muito bacana o projeto lá da PL em Piracicaba. Como o Giba falou, os Estados Unidos é um pouco da nossa referência pela dimensão continental também do país, né? Claro que a renda lá é muito maior, né? Mas a curva de crescimento é muito parecida também, porque os Estados Unidos começou lá na década de 70, 60, 70, e a gente começou em 90, 2000, então a gente está 20, 30 anos atrasados. E quando você pega na curva, os Estados Unidos também chegou nesse patamar de 1.700, 2.000 e deu uma parada. E aí o que aconteceu? Houve uma diferenciação tributária lá no final da década de 90. Aí você começa exponencialmente o crescimento, para chegar em 10 mil. Então o Brasil está chegando nesse limite. A gente conversa no GT de tributação, você tem um sufocamento do setor. Enquanto você não tiver uma diferenciação tributária para o pequeno está ali no simples, estou no simples, está bacana. Quando ele cresce do simples para ele ir para o presumido, para ele ir para outras, ele não vai, porque você tem um salto muito grande de tributação. Então, o setor de cerveja, se não tiver essa diferenciação, não vai dar esse salto. É a leitura que a gente faz por cima, observando e olhando também essa comparação, né? Porque os Estados Unidos também é um país relativamente jovem, que nem a gente, não é a Europa, que tem a cervejaria de 1000 anos e tal, que é um outro contexto, né? Mas é mais ou menos nesse quadro que a gente observa. Muito bom, excelente, hein? Alguma pergunta? Composição? Tempo? Tem. O pessoal não arredou o pé, que tá bom, né? Bom, boa tarde a todas e todos. Eu sou o Oscar Rosa, sou auditor fiscal federal agropecuário aposentado e sou diretor no ANFA Sindical. É muito bom a gente ver esse evento, né, e o ANFA, o Ministério da Agricultura e o setor produtivo trabalhando juntos, né, para o desenvolvimento do setor. E uma dúvida que eu levanto aqui é uma dúvida de leigo e até de consumidor. Como é que funciona a questão da distinção, tanto a nível de regulamentação, a nível de requisitos, da pequena produção artesanal para a grande produção industrial? Que tipo de requisitos e que tipo de regulamentos podem existir até que fomentem, que facilitem, né, a produção artesanal no sentido de fomentar esse tipo de produção paralelamente ao que temos hoje nos requisitos para a grande produção industrial? Bom, doutor Hugo, você vai dar uma palhinha, ou se ele quiser, mas é uma palhinha, porque essa é a palestra de amanhã, né? Registro de cervejarias e registro de cervejas. Mas vale a palhinha, vale a palhinha. Posso? Por favor? Beleza. Boa tarde, pessoal. Sou o Vitor, amanhã vou falar sobre registro, sou auditor fiscal federal agropecuário também no MAPA. Exato, A gente vai aprofundar um pouco mais nesse tema amanhã, mas assim, o termo artesanal ele não é instituído legalmente, então a gente não pode ter essa diferenciação em termos de dados para apresentar no anuário, porque a gente não sabe aonde que acaba o caráter de artesanal e passa a ser industrial. Qual que é o limite? Esse estabelecimento está numa condição ou na outra? A gente não tem isso definido em norma para a cerveja. Para outros produtos a gente tem. Por exemplo, a gente tem a figura da polpa de fruta, do suco de fruta artesanal, e aí tem lá critérios objetivos de escala de produção, de agricultura familiar. Para a cerveja isso não está posto. Eu acho que o Giba vai complementar que na Câmara Setorial hoje está tendo um grupo de trabalho dentro da Câmara para tratar desse tema e levantar quais são os critérios necessários para essa diferenciação. O que seria uma cervejaria artesanal e o que não seria essa cervejaria artesanal. A partir dessa definição, quando ela for regulamentada,
aí a gente vai ter no próprio anuário, na hora de apresentar esses números, um retrato mais específico dessa diferenciação. Aqui no Brasil realmente não existe essa diferenciação e ela é necessária, porque alguns órgãos, vou dar um exemplo do IBAMA. O IBAMA tem uma taxa de fiscalização para cervejaria. Independe se for uma das 3 gigantes ou uma bem pequena. Então a gente está fazendo um estudo para criar um KNAI específico para cervejarias baseada no volume de produção também. Então as 3 grandes, eles produzem bilhões de litros por ano, né? A gente tem uma projeção, conforme o Jean nos falou, de terminar esse ano com mais de 16 bilhões de litros produzidos no Brasil. As grandes produzem 85%, talvez 90% disso. Então a gente está buscando uma maneira, através do governo, de tentar uma classificação. Leia-se aí a criação de um novo KNAI. Bom, acho que deu, né? Foi um prazer enorme recebê-los aqui. Eu gostaria de convidar a delegada sindical de São Paulo, Gisele, para passar um brinde aqui para os nossos painelistas. Pessoal, amanhã, registro de cerveja, registro de empresas. Quinta-feira, identidade, tá, de cerveja. Então, a gente vai entrar mais com a mão na massa, vai entrar mais mesmo nos registros, nas empresas. E aí a gente pretende fazer um bate-papo no final, tá? Perguntas mesmo, como é que faz para registrar, o que é que falta, tal. A intenção é a gente conversar mesmo. Tanto que nós deixamos um tempo maior. Amanhã a gente tem também um escritório de advocacia aqui também, que vai colocar toda a parte de registro municipal, Alvará, Anvisa e outros setores também. A intenção é essa. Convidem colegas de vocês para a gente